Olá, mais uma vez com vocês, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso programa vai levar até vocês um pouquinho de informação a respeito, como eu sempre falo aqui, da família Fundação Pio XII, do que acontece aqui no hospital, das novidades e hoje, especialmente, uma novidade que vai fazer bem para o nosso paciente de várias formas que você vai conhecer hoje aqui no nosso programa. Que hoje o nosso convidado, novamente aqui, o Dr. Cristóvão Escapulatempo Neto, ele é coordenador técnico do Centro de Diagnóstico Molecular aqui do Hospital de Câncer de Barretos, já esteve aqui com a gente uma vez, né, Dr. Cristóvão? É um prazer estar aqui de novo. E vai contar para a gente um pouquinho dessa novidade para o hospital, para os pacientes, mas antes disso, vamos dar uma rememorada. Lá em Taubaté, 2000, terminou a faculdade, né? Para quem não se lembra, o Dr. Cristóvão, o pai dele e a mãe também trabalham nessa área da patologia, né? Na cidade de Campo Grande. Conta um pouquinho só desse resuminho para a gente, Dr. Cristóvão. Eu sou uma família que tem a patologia no sangue, né? Meus pais trabalham, são patologistas e tiveram o primeiro laboratório de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria só que você falasse, Cristóvão, que é muito difícil um médico por essa área, né? Na verdade, a patologia dentro da medicina, uma especialidade fundamental em quase tudo. Porém, infelizmente, nós não temos muito contato com os pacientes e isso leva muita gente a não às vezes, nem conhecer direito a patologia e não escolher ela como opção de especialidade, uma vez que a carga horária da patologia na maioria das faculdades é uma carga horária pequena, né? Mas aqui no contexto, ainda mais que a gente vive num contexto de um hospital oncológico como o nosso, cada vez mais a patologia vai tendo um papel de maior importância e maior destaque, uma vez que ela é fundamental para que a gente possa fazer o diagnóstico correto. Lembrar que o diagnóstico correto quer dizer aumento de chances de cura da pessoa e direcionamento ao tratamento, um tratamento adequado, remédio certo para a doença certa. E também nós somos fundamentais na análise de todos os tumores, o que nos coloca dentro de todas as pesquisas quase que envolvem câncer, né, no nosso hospital. Então isso faz da gente um papel fundamental. E agora, também que é o intuito dessa nossa conversa aqui hoje, ainda dentro da patologia é fundamental uma nova visão, né? Uma nova visão da oncologia, que a gente vai falar de um pouquinho de medicina personalizada, que o papel do patologista para adequado diagnóstico, para selecionar aquele tecido para determinados testes que vão dar várias informações para o paciente e para o médico que está tratando ele acerca do risco da família de ter doença, o risco sobre o prognóstico das doenças, ou seja, dependendo de algumas alterações, essa doença vai bem ou vai mal, independente do que a gente fizer com o paciente. E também na escolha do medicamento certo para o paciente certo. Bom, esse foi um resumo que o Cristóvão fez para vocês a respeito do que nós vamos falar aqui hoje. Mas eu gosto de começar lá atrás. Vamos voltar um pouquinho, Cristóvão. Nisso que você falou que, claro, nós já sabemos, você falou da outra vez, vamos falar hoje incansavelmente do papel da patologia, claro, dos seus desmembramentos, da parte mais tecnológica, de testes mais recentes, mas vamos voltar lá atrás na formação do médico, né? Isso tudo para levar para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando, um pouquinho dessa ideia. Então, você falou que a carga horária na faculdade é um pouco pequena e é um pouco distante também da realidade. Você acha que uma mudança nessa área, agora não, há um tempo que nós temos aqui a faculdade de medicina em Barretos, você acha que a visão da patologia aqui vai ser diferente ou ainda não está na hora por conta da faixa? Essa é uma preocupação muito importante e que, graças a Deus, no currículo que tem aqui na FACISB, né, que é a nossa faculdade de medicina, a patologia cada vez mais está sendo inserida em todos os programas, né? Com a preocupação de não
levar uma informação extremamente detalhada, que não é prática para um médico generalista, mas levando a interação do nosso conhecimento do mecanismo de doença e de morfologia nas discussões dos casos clínicos, o que mostra, o que vai cada vez mais mostrar o quão a patologia é importante e o quão a patologia talvez pode chamar atenção para aquele aluno querer vir fazer estágio no nosso serviço ou vir a ser um patologista. Hoje, o Brasil carece muito de patologistas. Patologista é uma especialidade que é difícil a gente encontrar profissionais e é um mercado grande que tá carente de patologia no nosso país. Nós temos que lembrar que não só na oncologia, nós vamos falar basicamente em oncologia, em câncer, mas em tudo você precisa descobrir o que a pessoa tem. Né? Você fala, bom, eu estou com febre, estou com isso, estou com aquilo, preciso fazer uma biópsia. Fez uma biópsia, analisou aquela lesão, quem analisa? O patologista. E já nessa mesma linha, doutor Cristóvão, o pessoal chega e fala assim, bom, fui lá, eu fiz uma biópsia, a minha biópsia foi isso. Então, o que significa? Às vezes o pessoal em casa confunde biópsia com o resultado da biópsia. Então, biópsia é um procedimento e o laudo anatomopatológico daquela lesão, daquele pedacinho que foi tirado. Dá só uma explicaçãozinha rápida para a gente disso. Então é o seguinte, a gente tem que ver que o patologista, ele é o responsável pelo... Patologia quer dizer o estudo das doenças. Então, nós somos responsáveis por firmar diagnósticos baseados em... Pode ser tecido, né? Como é que a gente pode ter tecido? Através de uma biópsia. Biópsia é a retirada de uma pequena porção de tecido. Pode ser de pele, pode ser de fígado, pode ser de qualquer lugar, né? Hoje, com a radiologia intervencionista que a gente tem, cada vez mais a gente consegue fazer biópsias de lugares que antes a gente só conseguia obter um fragmento de tecido abrindo o paciente, fazendo procedimentos invasivos. A gente pode ser, as biópsias então, são os fragmentos pequenos. As peças cirúrgicas são aquilo é o produto da cirurgia. O que o médico operou o paciente e tirou. Por exemplo, ele tirou o rim inteiro que estava com câncer, ele tirou uma parte do fígado que estava com câncer, tirou o intestino porque estava com câncer. Isso é uma peça cirúrgica. E além disso, então esses dois são tecidos que a gente vai estudar. Além disso, a gente estuda também as citologias, que são análises das células separadas. O conjunto de cada célula pequena vai formar um tecido. Então, quando a gente estuda só as células em separado, isso se chama citologia. O mais comum que vocês vão conhecer, minha gente, é o Papa Nicolau, que é o preventivo do colo uterino, que nada mais é do que o estudo daquelas células que estão no colo uterino. Então, a patologia usa também na prevenção. Na prevenção. Na patologia está em todo o contexto, não só da oncologia, mas da medicina em geral. Então, não tem como fugir. Você vai passar mais cedo ou mais tarde pelo microscópio do patologista e ele vai determinar o que vai ser feito. Ele vai determinar vamos dizer, quase o futuro de todo o tratamento. Quase o futuro de todo o tratamento. Isso é importante a população saber, porque, assim, infelizmente, nós temos contato com os clínicos ou com os cirurgiões, então, assim, existe uma relação médico-paciente nisso aí. Mas, muitas vezes, o povo não sabe quem é o patologista que está analisando o material proveniente dele. Então, isso é grave. Né? Qualquer erro de diagnóstico implica num dano, né? Isso pode ser, às vezes, dependendo do erro, pode não causar dano nenhum para o paciente, vamos dizer assim, mas a maioria dos erros de diagnóstico implicam em tratamentos errados, né? Porque assim, o cirurgião ou o oncologista tem que acreditar no patologista que ele trabalha, para que o conjunto de um diagnóstico correto seja feito com o tratamento correto, levando a maior chance de cura desse paciente. Então eu preciso de um bom cirurgião, de um bom oncologista clínico e de um ótimo patologista. Um ótimo patologista. Porque ele que vai ajudar a trilhar esse caminho aí do tratamento, com certeza. Né? Digamos que nesse processo todo nós precisamos de ótimos clínicos, ótimos cirurgiões e ótimos patologistas, para que é o que a gente busca aqui nesse hospital, dar uma qualidade de tratamento ótima para você, que vem nos procurar em busca de ajuda
em busca do tratamento da sua doença ou dos seus familiares. Bom, e com essa ideia, né, doutor, foi criado esse centro de diagnóstico molecular para levar o que tem de melhor para o nosso paciente e também, num segundo momento, ajudar esse mesmo paciente de uma forma indireta, mas que isso tudo nós vamos conversar no nosso próximo bloco. Agora você vai ficar com o quadro Aconteceu, mas não deixe de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br e também estamos nas redes sociais, você pode acompanhar aí, uma delas é o Instagram. Passe por lá, curta uma foto, deixe uma mensagem e, claro, voltamos já. O mês de agosto trouxe visitantes muito especiais para o Hospital de Câncer de Barretos. Além dos cantores sertanejos como Luan Santana, Zé Henrique Gabriel, Marcos Ibelucci e Fernando de Sorocaba, a turma do Dudinha e a Galinha Pintadinha e o jovem funkeiro MC Gui também conheceram as instalações do hospital. A instituição também teve a honra de receber o renomado médico Drauzio Varela, que falou sobre sua visita. Eu passei o dia visitando o hospital aqui em Barretos. Vi os principais centros e os trabalhos que são feitos aqui. Eu conhecia um pouco de nome o hospital, de ver os colegas falarem, mas não conhecia pessoalmente. Fiquei muito impressionado mesmo. Eu acho que aqui está se fazendo o trabalho mais importante na área de oncologia de todos os tempos. Eu acompanho a oncologia desde os anos 70. Acho que nada se compara ao trabalho que vocês desenvolvem aqui. Eu estou à disposição para ajudar naquilo que estiver ao meu alcance. Um grande prazer ver um centro, uma cidade do interior, desenvolver tantas atividades quantas são aquelas desenvolvidas pelo hospital aqui. Voltamos, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Cristóvão. Ele é o coordenador técnico do Centro de Diagnóstico Molecular aqui do Hospital de Câncer de Barretos, que faz parte também do laboratório de patologia aqui do Hospital de Barretos. Está contando para vocês. No nosso primeiro bloco ele contou um pouquinho como é a patologia, a importância desse profissional no tratamento e, claro, o hospital, ele buscando sempre a qualidade, buscando sempre os melhores procedimentos, ele criou esse centro de diagnóstico que você vai ficar conhecendo a partir desse momento. O Cristóvão vai contar para vocês o que isso traz de bom para o paciente diretamente e também num segundo momento através de uma expansão desse centro de diagnóstico. Então, Dr. Cristóvão, o Centro de Diagnóstico Molecular, o que seria isso, o que ele faz, como ele surgiu aqui no Hospital de Câncer de Barretos? Bom, o Centro de Diagnóstico Molecular surgiu de uma necessidade oncológica, vamos dizer assim. Hoje é impossível a gente fazer um tratamento de excelência sem esse contexto do diagnóstico molecular. Então, sem esse amparo, vamos dizer. O que está acontecendo é o seguinte, que a evolução das pesquisas vem nos mostrando que determinadas alterações gênicas, né, são genes que fazem parte dos nossos cromossomos, lá do nosso DNA, tem implicações diferentes na resposta de algumas doenças. Né? A mesma coisa que a gente não pode considerar tratar da mesma forma, como você estava dizendo agora há pouco, uma infecção urinária da mesma forma para todas as pessoas, sem saber qual que é o agente, qual a bactéria que está causando aquela infecção e, por exemplo, saber se aquela bactéria é sensível àquele antibiótico ou não. O diagnóstico molecular tem essa mesma função da sua urocultura que você vai fazer, que vai direcionar o tratamento. Ela toma esse remédio ou aquele. Toma esse remédio ou aquele. Então, basicamente, não adianta mais saber que a mulher tem câncer de mama. Tem que saber o nome, o sobrenome, o nome do pai, da mãe, assim, toda a linhagem daquele, um exemplo, claro, daquele câncer de mama para poder tomar uma conduta. Justamente. Então, a gente precisa fornecer para o colega não só as características do tumor, mas, assim, as características
que a gente chama de... A gente tem duas coisas importantes, que chamam os fatores prognósticos e os fatores preditivos. Os fatores prognósticos são aqueles que vão falar se o tumor é mais agressivo ou menos agressivo, né? Então, isso vai estratificar o paciente em risco de progressão de doença, e ter uma doença, vamos dizer assim, no popular, uma doença mais ruim ou não, né? E os fatores preditivos, a gente fala fator preditivo de resposta. Então, por exemplo, você falou no câncer de mama, quando ele tem os receptores hormonais positivos, o oncologista vai dar um inibidor hormonal para essa paciente. Né? Quando ele tem um HER2 positivo, ele vai entrar com a droga anti-HER2. E assim para uma gama de tumores, né? A mama foi o que a gente falou aqui, foi um dos maiores crescimentos no diagnóstico, onde a gente aplica isso em 100% dos casos hoje. Não tem como tratar um câncer de mama sem saber os receptores hormonais. Todo o perfil do todo tumor. o perfil desse tumor, né, para dar um tratamento mais adequado. E depois as neoplasias hematológicas também, né? As neoplasias hematológicas, as leucemias, também, graças a Deus, dependendo das alterações que nós temos hoje, a gente já consegue ter tratamentos bastante eficazes que tornam aquilo uma doença letal para uma doença crônica. Ou seja, o paciente vai viver com aquilo por muitos e muitos anos. Vamos fazer uma pergunta de quem não sabe, no caso aqui sou eu, Dr. Cristóvão. Então, isso quer dizer que num curto espaço de tempo, com esses testes, vocês passaram a tratar, não é tratar melhor, é tratar com mais resposta a um determinado, o mesmo tipo de doença. Um exemplo, câncer de mama, você dava o remédio A, B e C, naquela situação o paciente tinha uma chance de curar tanto por cento. Agora, com esse novo desenho de investigação diagnóstica, você fala, bom, o A, o B e o C não vão funcionar aqui. Nesse paciente específico, eu vou fazer só o A e o B, e ele tem uma chance de cura maior? É isso mesmo. Esse é o raciocínio. O raciocínio hoje não é tratar todo mundo de forma igual, é individualizar o tratamento. A gente não pode olhar todo mundo como um saco de feijão, vamos fazer do mesmo jeito. Então, cada paciente tem que ser individualizado para a gente estudar a sua doença em especial, para poder oferecer o melhor tratamento possível. E isso implica, às vezes, em muitas drogas que não são cobertas hoje pelo SUS, né? Que o nosso Sistema Único de Saúde não paga, mas isso foi um desafio que o hospital resolveu peitar, e que o hospital, a grande parte dessas drogas, o hospital fornece para os nossos pacientes. Então, muitos pacientes que às vezes estão em tratamentos em outros lugares, não têm acesso, às vezes, aos remédios que o hospital consegue ofertar aqui. Porque o hospital tira dinheiro do bolso, na verdade é o dinheiro que vem, da boa parte, a grande maioria, da doação que você fez para o hospital, que é aplicado nesses remédios para aumentar a sobrevida desses pacientes e principalmente aumentar não só a sobrevida, mas uma sobrevida com qualidade, né? Então vamos, isso tudo, né, nós vamos ainda discutir aqui, claro, contar para vocês no nosso programa de hoje, mas quando começou, quando deu um estalo na cabeça de alguns, né, com certeza na sua, falou assim, nós precisamos desse instrumento para ajudar o nosso paciente. Porque você vai trabalhando, vai fazendo, vai produzindo, chega uma hora que você fala, não, eu preciso de alguma coisa a mais. Eu estou fazendo tudo o que eu posso, mas tem uma ferramenta maior. Quando apareceu a necessidade dessa ferramenta, e o que a diretoria falou? Vocês acreditam ou não, mas isso foi ideia de um cirurgião, né? Nosso diretor do IEP, aqui, nosso Instituto de Ensino e Pesquisa, doutor André Carvalho. Ele é uma pessoa, um profissional brilhante, um pesquisador renomado, e quando ele veio para cá, assumiu o papel dele nesse Instituto de Ensino e Pesquisa que a gente criou aqui no hospital, isso já era uma realidade que estava acontecendo em poucos centros no Brasil, e a gente viu a necessidade de criar isso aqui no Brasil, né, aqui no nosso hospital, para ofertar para os nossos pacientes, que foi um desafio enorme, né? Como é que a gente vai ofertar esses testes caros para os nossos pacientes do SUS? Isso que já existe no Brasil, nenhum do SUS.
Assim, com essa Olha, quantidade. com essa quantidade de testes, principalmente no que diz respeito a oncogenética, que nós vamos falar daqui a pouquinho, não tem nenhum centro no Brasil que dispõe de todos esses testes para os seus pacientes do SUS, sem custo nenhum para o paciente. Né? Isso é uma coisa, um desafio que o hospital encarou, né? Que o hospital nos dá um dinheiro anual para a gente poder investir nesse laboratório, e esse laboratório só vem crescendo, o número de exames que a gente vem fazendo é cada vez maior, e isso começou a nos preocupar, porque falou assim, com esse dinheiro que é limitado, que o hospital tem um recurso limitado, né? Ele vive de doações, como é que a gente pode não ser um peso, né, para o hospital? Como é que eu posso produzir mais com esse mesmo dinheiro que eu ganho, ou até, que é um sonho, parar de pedir dinheiro, teoricamente, para o hospital, para o laboratório funcionar. Então aí veio a necessidade de buscar certificações, né? O que a gente foi, como no Brasil não existe nenhuma agência certificadora de qualidade dos testes, nós fazemos parte do CAP, que é o Colégio Americano de Patologia, da UMQN, que é uma instituição europeia de controle de qualidade em testes moleculares, e também do Kinecos, também, que é uma instituição inglesa de controle de qualidade. Então, por ano, nós gastamos mais de R$100 mil só em certificação, só para a gente receber os casos de fora, fazer os testes, mandar os resultados para eles e poder falar para todo mundo, olha, nós estamos ofertando um teste de qualidade para o nosso paciente, e agora o que a gente começou a fazer com essa com essa certificação é ofertar testes para o mercado externo, brincar um pouco de Robin Hood, entendeu? Para esse lucro que a gente ter, ser investido no próprio laboratório, para aumentar o número de testes que a gente faz ou o número de pacientes que a gente pode atender. Bom, Cristóvão, no nosso próximo bloco você vai contar para a gente um pouquinho dessa entrada no mercado e, claro, além de entrar no mercado, nós temos sim, o nosso paciente, que é a coisa mais importante que nós temos, só que nós vamos começar, como você falou, Robin Hood, dar uma mordidinha nos grandes, porque com esse dinheiro conseguir aplicar nos nossos pacientes e aumentar cada vez mais o número de exames, mas isso no nosso próximo bloco. Agora você vai ficar com o quadro Conhecendo e voltamos já. Mas antes, não deixe de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br e também o nosso programa, que é exibido todas as segundas-feiras às 9 horas da noite, com reprise aos domingos à 1 hora da tarde. E também nas redes sociais, que você está vendo aí no seu vídeo agora. Dê uma passadinha, como por exemplo lá no YouTube. Assista um pedacinho do nosso programa ou então o nosso programa completo. Não esqueça de compartilhar também com seus amigos. E voltamos já. Eu sou Giovana, sou biomédica responsável pelo Laboratório de Análises Clínicas aqui da Unidade de Diálise do Hospital de Câncer de Barretos. Aqui a gente atende os pacientes não só da nossa unidade, mas os que fazem também tratamento em Barretos, mas que por morarem nas proximidades fica mais viável eles escolherem aqui em nossa unidade. Hoje, atualmente, nós estamos fazendo aproximadamente 10 mil exames mês, exames de sangue, fluidos, que envolve vários departamentos do nosso setor, como a bioquímica, hematologia, sorologia, marcadores tumorais, imunologia. A intenção é ter, ao longo dos anos, esse laboratório equipado como é em Barretos, para atender cada vez melhor e mais rápido os nossos pacientes. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje nosso entrevistado é o Dr. Cristóvão. Ele é o coordenador técnico do Centro de Diagnóstico Molecular aqui do Hospital de Câncer de Barretos. E está contando para você um pouquinho do que é este centro de diagnóstico, que ele traz para os nossos pacientes diretamente no que diz respeito a exames, testes, condutas terapêuticas, que melhora no tratamento e o mais importante, claro, uma coisa essencial que
Obviamente, nós precisamos de recursos, como ele disse, vocês nos ajudam, nós sempre buscamos, pedimos colaborações aqui no nosso programa e o hospital como um todo, o nosso déficit é grande, e eles encontraram um meio de oferecer um produto de qualidade, certificada internacionalmente, como ele já falou no bloco anterior, para os hospitais particulares, para os hospitais, para os convênios, e esse recurso que vai ser gerado e que é gerado com essa venda de serviços, né, doutor Cristóvão, é diretamente alocada para os nossos pacientes do SUS, podendo ofertar para esses pacientes medicações que o SUS não cobre, porque esse exame gera uma demanda onde o paciente precisa tomar X ou Y de quimioterapia, de tratamento que o SUS não cobre. E esse recurso que é gerado com essa venda de exames diagnósticos pode proporcionar para o paciente e também, claro, proporcionar a autossuficiência do laboratório. Não é isso? É isso mesmo, né? O que vem que vem nos preocupando um pouco, não é nos preocupando, mas assim, é que a gente inaugurou um serviço de oncogenética aqui no hospital. Né? A gente tem um geneticista, né, que é o Dr. Henrique, um grupo de pessoas que trabalham na oncogenética, que trabalham com ele, e que, dependendo do resultado da consulta, dessa entrevista com o paciente, são solicitados alguns testes que são muito caros, né? Por exemplo, vocês viram há pouco tempo a Angelina Jolie falando, né, a mutação daqueles genes que estão associados ao câncer de mama e de ovário, que é o BRCA1 e ao BRCA2. Então, hoje, nós fazemos aqui no hospital esses testes sem custo nenhum, ou seja, boa parte da população não tem acesso a esse teste, mas aqui esse teste é feito para todos os pacientes nos quais o geneticista ou o grupo da oncogenética indicar que existem critérios para esse teste ser feito. E isso vem crescendo cada vez mais, até porque, primeiro que nós somos um centro de excelência em oncologia, o nosso número de casos é enorme, temos quase 11 mil casos novos de câncer por ano na nossa... E nós temos quase obrigação de seguir toda nossa essa... obrigação. E só tratar o paciente sem pensar na detecção de alterações genéticas que podem levar a família dele a também ter um risco de desenvolver o câncer, é pensar um pouco em sermos omissos com esses pacientes. Então, por isso, o investimento pesado em testes de oncogenética, como BRCA1, BRCA2 principalmente, no nosso laboratório. E esse custo, o custo desse teste é muito, muito alto, e isso nos impactou um pouco no nosso financiamento. Então, como a gente estava falando no outro bloco, essa busca de certificação e a criação de um departamento comercial foi a saída que nós vimos para levar esse nosso produto ao mercado externo, às clínicas, aos pacientes, aos hospitais, aos convênios fora daqui do nosso hospital, para que a gente busque fazer esses exames e o lucro ser revertido em mais testes para os nossos pacientes. Né? Se você tiver, você pode visitar o nosso site, né, que é o hcbdiagnóstico.com.br, né, ou enviar um e-mail para comercial@hcancerbarretos.com.br, que você vai ter acesso à página do diagnóstico molecular e esse e-mail vai entrar em contato direto com o nosso departamento comercial do nosso laboratório. Que tem também um explicativo aqui, né, que tem Isso. todos os exames que são feitos. Lembrando mais uma vez, todos esses exames eles já são feitos para os nossos pacientes sem custo nenhum. Isso. Custo zero, faz parte da rotina aqui do hospital. Desde que o paciente tenha necessidade desses exames, também não adianta bater aqui na porta, eu queria fazer aquele exame que vocês falaram na televisão. Não, não é isso. O paciente ele tem uma necessidade, depois de um estudo... E é um paciente que está sendo tratado aqui, Aqui né? no Porque nós não hospital. temos condição de ofertar esse para o Brasil inteiro. Então, isso, o paciente é realizado esse exame. E, claro, as clínicas que tenham, porventura, necessidade ou precisem desse tipo de exame, você vai procurar lá no site, que o Dr. Cristóvão falou para vocês, que é hcbdiagnóstico.com.br, que você vai ter lá todas as informações. Então, nós temos, como você falou, na área de oncogenética, que é o famoso teste da Angelina Jolie, né? Isso. Qual mais recursos que esse novo produto
que o hospital oferece para a nossa população e também para a população que queira adquirir? Olha, a gente tem quando vocês forem conhecer o nosso site, ver os nossos testes, vocês vão ver que a gente faz uma gama enorme. Primeiro que o nosso racional qual é? A gente primeiro desenvolve os testes no centro de pesquisa, né? Então, tudo é desenvolvido no CEPOM, que é o Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular. Uma vez esse teste pronto e validado, ele desce para a rotina no nosso diagnóstico molecular. Então, tudo com muito critério, e o que a gente vai fazendo é implementando o teste novo, um, de acordo com a necessidade que a gente tem nas nossas reuniões multidisciplinares. Então, né, de acordo com a demanda, um pesquisador ele pode falar, bom, mas se você olhar esse gene aqui, mais aquele ali, vai ter essa situação, que vai ser bem-vinda para o paciente. Aí vocês testam se isso é real. Isso é muito importante, viu, gente? Assim, um teste que é bem acessível a todos vocês, por exemplo, é o teste molecular de detecção de HPV no material proveniente do colo uterino, né? Então, esse é um teste que tem alta sensibilidade em dizer se a pessoa tem ou não HPV de alto risco. HPV de alto risco é aquele vírus que tem a capacidade de entrar na célula e provocar um câncer, né? Existem vários tipos de HPV que a gente classifica em alto risco e baixo risco. Baixo risco é aquele que vai criar só a crista de galo que a gente fala, ou condiloma, e o de alto risco é aquele que tem chance de desenvolver um câncer. Então, hoje, a gente faz isso para os nossos pacientes, aquelas mulheres acima de 30 anos com lesão de baixo grau ou com atipias indeterminadas, a gente faz esse teste e uma vez que seja positivo, a gente chama essa mulher para colposcopia. Nesse grupo que tinha diagnóstico de lesão de baixo grau, que a gente faz o teste e é positivo, a gente está detectando quase 20% de lesão de alto grau. Ou seja, a ideia que surgiu de problemas vividos na prática diária, que a gente tenta responder um problema com pesquisa, isso a gente chama de pesquisa translacional. E isso foi fruto de uma tese de um médico nosso da prevenção, que foi meu orientado, o Dr. Júlio, que a gente detectou esse número. Então, você imagina que a gente, mesmo fazendo um serviço com perfeição, 20% daquelas mulheres com lesão de baixo grau estavam tendo lesão de alto grau e passando. E agora a gente implementou isso. E essa medicina translacional é o que é na teoria passando a funcionar na prática. Não, é isso mesmo. Na verdade, resolver é o contrário. Na verdade, é tentar com a ciência responder um problema que a gente vive na prática. Né? É levar um problema que a gente tem, por isso que não adianta só pesquisa e só assistência. Tem que Um precisa do outro. É um casamento. É um casamento. A pesquisa melhora a qualidade da nossa assistência. Então, é isso que a gente faz aqui pesado. Então, depois disso, nós estamos investindo pesado, agora aumentando a gama de testes hematológicos. Então, só nessa que o Dr. Júlio, junto com você, Dr. Júlio, vocês descobriram. Então, é um alerta para os ginecologistas. Então, o ginecologista que está nos assistindo, ou você pergunte para o seu ginecologista, eu tenho lesão de baixo grau, eu tenho HPV, porque existe um teste... Né? Isso, existe um teste que pode ajudar muito a selecionar aquelas pacientes que merecem uma atenção diferenciada, que merecem repetir seu Papa Nicolau com maior frequência, que merecem ser examinadas com maior frequência do que outros. Não é só falar, eu tenho HPV, não, esse é aquele que não faz nada. Bom, aquele que não faz nada, 20%... Não. Esse que não faz nada, a gente nem procura, porque a gente sabe que isso não vai ter impacto nenhum na qualidade de ter um câncer ou não. Na verdade, o que o Ministério da Saúde prega hoje é que as mulheres com ASC-US vai ter que repetir uma citologia de 6 meses, e o NIC1 também. ASC-US é 3 meses, NIC1 6 meses. O que acontece é que você fazendo esse teste, ele sendo positivo, você já chama a pessoa para colposcopia. E aí, observando alguma alteração, é biopsiado. E nessa biópsia, você já consegue pegar a doença num estágio um pouco mais avançado do que na citologia a gente achava que ela tinha. Então, isso previne que dali a 10 anos essa mulher venha ter um carcinoma invasivo, que aí as chances de cura dela são muito menores e a sobrevida dela é menor, causando um impacto para toda a família e para a sociedade. E esse teste, ele tem um nome? Que a gente, ou é um teste
que tem aqueles nomes gigantescos, tem um nome gigantesco. Não, né? na verdade, que sim, que a gente chama de teste de HPV de alto risco, que hoje, na nossa instituição, a gente está usando um teste que chama COBAS, né, que ele detecta 14 tipos de HPV e selecionando os 2 mais importantes, que é o 16 e o 18, que a gente sabe que são tipos de HPV que mais frequentemente estão associados aos carcinomas invasivos. São aqueles tumores que infiltram, dão metástase e matam as pessoas, entendeu? Então, isso o ginecologista pode, através desse novo serviço do hospital, solicitar para a sua paciente. Isso, ele está aumentando a qualidade do cuidado dele com a sua paciente, né? Então, nós não precisamos pensar num hospital lá distante, fora, que queira um atendimento, que já faz um atendimento super especializado. Não, o ginecologista aqui da cidade, ele pode entrar em contato, de qualquer cidade pode... É só nos pedir o material, a gente envia o material para coleta e você nos envia, que em menos de uma semana esse resultado já está no seu e-mail. Bom, esse é um dos serviços que o nosso centro de diagnóstico molecular possui. Você já viu o site, né? O site está aí na sua tela, então converse com o seu ginecologista. No nosso próximo bloco você vai descobrir alguns outros testes que você pode fazer uso, você pode dar uma dica para o seu médico, para o seu clínico, ou então saber que o Hospital de Barretos, através do seu centro de diagnóstico, também disponibiliza essa possibilidade. E lembrando que os nossos pacientes têm acesso a todos esses testes gratuitamente, né? Que esse é um produto que o hospital está oferecendo para fora do seu universo. Para quê? Para conseguir arrecadar fundos para ajudar os pacientes aqui do nosso dia a dia, que estão em tratamento de câncer, precisam de uma medicação que às vezes o Sistema Único de Saúde não cobre, mas o hospital arruma uma forma de levar essa medicação e esse tratamento a todos que aqui se encontram. Bom, agora você vai ficar com o quadro Uma Dose de Saúde e voltamos já. Mas não deixe de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br. E como sempre, estamos nas redes sociais. Agora é a vez do Facebook. Passe por lá, deixe seu recado, curta as páginas do hospital. E voltamos já. O câncer do cólon, ele é o câncer do intestino grosso, também conhecido como câncer coloretal, porque ele pode ocorrer tanto no cólon quanto no reto, que são partes do intestino grosso. Ele pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres e há, inclusive, uma incidência maior nas mulheres. Como qualquer outro tipo de câncer, o câncer coloretal ele ocorre devido a uma alteração no DNA, no núcleo das células, que leva a uma proliferação anormal e, então, a formação de um tumor no cólon. O aumento do número de casos de câncer coloretal esperado em mulheres para 2014, ele está provavelmente relacionado ao aumento do número da população de mulheres. Com isso, teremos mais mulheres sob influência de fatores de risco para desenvolver o câncer coloretal e também ao aumento da expectativa de vida das mulheres, que também, por viverem mais tempo, estarão mais tempo sob a influência dos fatores de risco para o câncer coloretal. Outro fator importante é a mudança do estilo de vida das mulheres, que tem se aproximado mais do estilo de vida dos homens. Elas têm estado mais sob a influência de alguns fatores que antes eram mais exclusivos dos homens e agora também adotados pelas mulheres, como maior exposição ao estresse, o sedentarismo, o tabagismo, a exposição a maior consumo de álcool e também aos maus hábitos alimentares. Os fatores de risco são os fatores que podem levar ao desenvolvimento do câncer coloretal. Os fatores de risco podem ser hereditários ou adquiridos. Os fatores hereditários, eles levam a mutações genéticas hereditárias e são responsáveis por 5 a 8% dos casos de câncer coloretal.
Os mais comuns são a polipose adenomatosa familiar e o câncer de colo não polipose hereditário. Entre os fatores adquiridos, que são responsáveis por 90 a 95% dos casos de câncer, fatores importantes são os hábitos alimentares, né, os maus hábitos alimentares, a falta de exercícios físicos, o tabagismo, o alcoolismo, a idade é um fator importante, né? Sabe-se que a partir dos 50 anos de idade aumenta o risco de câncer coloretal na população. Outro fator é a presença de pólipos no intestino. Os pólipos são lesões pré-neoplásicas que levam ao desenvolvimento de tumor. Também a história pessoal de algum câncer. Se você já teve um câncer de mama, ovário ou endométrio, isso também predispõe ao desenvolvimento de câncer coloretal. Outro fator importante é a história familiar de câncer coloretal. Se você tem algum parente de primeiro grau ou segundo grau com câncer de coloretal, isso pode ser um fator que indique um risco maior para você ter um tumor coloretal. Também as doenças inflamatórias. Algumas pessoas que têm doença de Crohn ou retocolite ulcerativa têm um maior risco de desenvolver câncer coloretal. Os principais sintomas relacionados ao câncer coloretal são a mudança do hábito intestinal, tá? Você tem uma alteração no seu hábito intestinal que é normal e de repente passa a ser muito constipado, você passa a evacuar pouco, ou de repente você passa a ter quadros de diarreia. Se esses sintomas vão e voltam, melhoram e pioram de forma recorrente, pode ser um sintoma de câncer coloretal. O sangramento nas fezes também é um sintoma que tem que ser sempre levado em consideração. A maioria dos sangramentos não são devido ao câncer, mas esse é um sintoma comum dos pacientes que desenvolvem o câncer coloretal. A sensação de evacuação incompleta é outro sintoma que pode ocorrer nos pacientes que têm tumores do reto. Você acaba de evacuar e ainda continua com aquela sensação de desejo de evacuar ainda mais. Outros sintomas são cólica abdominal, algumas dores incaracterísticas que você nunca teve e passa a apresentar, principalmente de forma recorrente, pode ser um sintoma de câncer coloretal. Outros sintomas são a anemia, fraqueza e também o emagrecimento não explicado por uma dieta que você esteja fazendo ou por alguma doença recente que você tenha apresentado. Algumas dicas para prevenir o câncer coloretal são a prática de exercícios físicos regulares, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, evitar alimentos enlatados, defumados, alimentos com corantes ou com conservantes. Tá? Uma dieta rica em fibras e pobre em gorduras de origem animal são importantes, bem como a ingesta de alimentos que contenham vitamina C e vitamina E, que são antioxidantes. Certo? Outro importante também é a retirada dos pólipos do intestino. Uma vez que se faça a colonoscopia e sejam encontrados, os pólipos sendo retirados, isso impede a formação de um tumor no futuro. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Dr. Cristóvão, que é o coordenador técnico do Centro de Diagnóstico Molecular aqui do Hospital de Câncer de Barretos, está contando para a gente esse novo serviço, né, que o hospital implementou alguns anos atrás, levando para o nosso paciente qualidade no tratamento, sabendo um pouco mais a respeito da doença. Então, a mulher não tem só um câncer de mama, o homem não tem um câncer de próstata, ele tem um câncer de mama que tem todo um nome, sobrenome, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, e também o câncer de próstata, a mesma coisa, o nome, sobrenome, os fatores preditivos, os fatores prognósticos. O Dr. Cristóvão já ensinou tudo isso para a gente aqui. Dr. Cristóvão, e o que mais esse laboratório ele trouxe de bom para o nosso paciente aqui da Fundação Pio XII? Olha, trouxe muitas coisas boas, né? Umas coisas boas em relação ao tratamento dos nossos pacientes e também ao diagnóstico. Junto com
o Centro de Diagnóstico Molecular, na verdade, ele não é só um centro de diagnóstico molecular, ele é muito mais do que isso, né? Por exemplo, dentro ainda, voltando ao assunto da hematologia, hoje nós temos aqui um hospital infantil, né, que é o nosso Lulinha. Esse hospital hoje é um centro de referência das mielodisplasias, né, que são alterações que tem na medula que aumentam a chance de desenvolver para uma leucemia e pode causar uma série de transtornos para essas pessoas. Então hoje, boa parte das crianças com mielodisplasia do Brasil são tratadas aqui. E mielodisplasia já é um câncer ou ainda não? É um pré-câncer, vamos dizer assim, né? Ele é uma doença que pode desenvolver uma leucemia. Mas mesmo sem desenvolver leucemia, ela traz uma série de complicações para o paciente, como anemia. Dá para a gente dar uma dica de como a mãe pode, ou o familiar pode já descobrir que tem essa alteração? Tem algum sinal mais simples ou o pediatra que... Geralmente o pediatra que tem que fazer essa suspeita, geralmente a criança que tem uma anemia muito importante, constante, ou que geralmente sempre tem repetido no hemograma linhagens celulares baixas, né? Às vezes ele tem muita anemia e tem neutropenia, por exemplo. Isso ele sempre tem que pensar nesse diagnóstico e enviar para o hematologista ou para o oncologista pediatra, sei lá, quem seja, para fazer uma investigação para excluir esse diagnóstico. E esses pacientes são todos seguidos aqui. Só que para você estratificar esses pacientes em risco também, ou para você tratar direito ele, a gente precisa saber, por exemplo, das alterações que tem nos cromossomos dessas células da medula, né? Então, um exame básico é o cariótipo, que é um exame extremamente demorado, difícil de fazer, que o SUS paga uma enorme quantia de R$60 por esse exame. R$60? R$60, extremamente complexo, moroso, né? Um exame que demora para ser feito. E nós não tínhamos isso aqui, né? Então a gente implementou um laboratório de citogenética que faz os cariótipos. Acabamos de fazer uma aquisição de um sistema, de um microscópio automatizado para capturar essas metáfases, para a gente fazer uma análise do cariótipo, que vem de projeto de pesquisa. E já, de novo, é a pesquisa com assistência, que esse microscópio custou R$400 mil. Né, dinheiro de... E de 60 em 60 não ia chegar nunca. Não, né? isso não ia chegar nunca, né? Então foi dinheiro da pesquisa e da doação de vocês que propiciam essas aquisições, que isso vai fazer com que a gente consiga entregar esse resultado mais rápido para o nosso clínico e depois também até vir oferecer esse serviço fora. Por enquanto, a gente não tem a capacidade ainda técnica de pessoal para ofertar esse exame fora daqui. Ainda dentro desse laboratório de citogenética, a gente tem os estudos dos genes também que servem para prognóstico e predição de resposta, que hoje nós somos um dos hospitais que mais fazem FISH no país, né? Nós estamos com uma média de quase 40, 50 casos mês, né, dentro do hospital de câncer, isso é bastante. E também, que não tem nada a ver com diagnóstico molecular, mas está englobado no diagnóstico molecular, que também veio dinheiro de pesquisa, que a gente montou esse laboratório, também voltado à hematologia infantil principalmente, é o nosso serviço de citometria de fluxo, que vai falar quando a criança tem uma leucemia, que tipo de leucemia é, quais alterações tem nessa leucemia, para que a criança receba o tratamento adequado. E a instalação desses serviços aqui, gente, indica qualidade no cuidar, porque antes a gente esperava às vezes 3, 4 dias para receber esse resultado, às vezes uma semana ou mais. No caso da citometria, a gente faz o exame no mesmo dia, né? Então no mesmo dia a gente já dá uma satisfação para o nosso colega que está com o paciente. Imagina as crianças doentes, a situação dos pais com essas crianças, a ansiedade para saber o que acontece, como é que vai tratar essa criança, né? E também aos nossos doadores de medula, uma vez que a gente tem muito transplante de medula aqui, tanto para adulto quanto para criança, nós cada vez temos um serviço mais forte de transplante de medula óssea no Brasil. Nós somos um serviço de excelência em transplante de medula óssea no Brasil, segundo o SUS. Né? Os serviços do SUS, se eu não me engano, de excelência foram só 2 no ano passado, se eu não me engano, gente, que foi se eu não me engano, o Sírio e a gente, né? Então, por exemplo, as pessoas que são doadores de medula têm que, às vezes, tomar estimulantes da medula para produzir mais célula para
para ver se está na hora ou não de fazer, de doar essa medula para o paciente que vai receber. Então, isso precisa de uma análise também, uma análise de uma célula que a gente chama CD34, que é a célula imatura, aquela célula que vai gerar todas as outras na medula. Também, antes a gente mandava para fora, então o paciente colhia essa célula às 6 horas da manhã, só ia saber o resultado, às vezes, depois do almoço, à tarde, isso impactava tudo, o paciente só saía daqui à noite. Então, hoje, esses exames chegam no laboratório às 7 horas, 7h40 ou no máximo 8 horas, ele já tem o resultado e faz o procedimento. O paciente, na própria manhã, ele já é praticamente isso liberado. tudo impacta porque também o paciente que precisa do transplante precisa de velocidade também, não pode ficar esperando aí todo esse ir e vir de exames. A gente tem que lembrar que nós somos um serviço de referência, né, que a gente tem muitos pacientes graves e, infelizmente, o que acontece, todas aquelas doenças que dão muito trabalho para tratar, que são muito caras para tratar, muitas vezes esses pacientes não são atendidos em muitos lugares e vêm parar aqui, porque aqui nós temos portas abertas, é o nosso lema, que acolher aqueles que realmente precisam do hospital e que isso implica em doenças mais avançadas, em tratamentos mais dispendiosos, mais caros, maiores complicações, porque muitas vezes a gente recebe o paciente já com doença muito avançada. E isso tudo, como você falou, o caros, dispendiosos, tudo isso leva a aumento de déficit do hospital. Com certeza. E esse aumento de déficit nos obriga a correr atrás desse dinheiro. Porque se a gente não corre atrás desse dinheiro, alguém vai ficar sem tratamento. Alguém vai ficar sem tratamento, porque de forma nenhuma a gente admite ofertar um tratamento que não seja o melhor para o paciente, né? Graças a Deus, nosso lema é que é tratar todos os pacientes como se a gente estivesse tratando a nossa mãe e não pensar no custo. Quanto que vai custar isso? Isso, é lógico que a gente sempre tem que usar o bom senso também para não fazer iatrogenia, não tentar fazer coisas a mais que não vão ter benefícios para o paciente e vão dar um prejuízo enorme para a instituição. A gente sempre tem que pensar no benefício do paciente com aquele tratamento que a gente está dando. E esse é a razão da implementação desse serviço de diagnóstico molecular, que hoje já conta com 20 pessoas trabalhando, né? E o constante crescimento do número de testes, a constante preocupação com a qualidade do serviço ofertado, tudo isso para trazer qualidade para o nosso paciente, só que a gente precisa também da sua ajuda. A sua ajuda nas suas doações, a sua ajuda e sempre lembrar do nosso serviço como um centro de referência para você enviar o seu exame para ser feito aqui. Então, conversar com o ginecologista, ver toda aquela parte que nós já falamos. Falar sobre o teste do HPV, esse é o teste que aqui no diagnóstico molecular está mais acessível a toda a população. Toda mulher pode fazer precisa fazer um Papa Nicolau, né, um preventivo. Converse com o seu ginecologista sobre as vantagens de você fazer uma pesquisa de HPV nas células do seu colo uterino, que benefícios isso pode trazer para você, de detecção precoce, de segmento diferente e pensando, na verdade, na qualidade da sua vida e a prevenção real do câncer do colo uterino. Lembrando que o site é o hcbdiagnóstico.com.br e qualquer dúvida você dá uma passadinha por lá, vai ter, claro, toda a explicação, tudo que pode ser feito. Também nós temos um e-mail de contato, que é o comercial@hcancerbarretos.com.br. Então, lembrando que é um serviço que o Hospital de Câncer de Barretos está ofertando no mercado. Para quê? Para ajudar a alavancar, né, a captar recursos e alavancar o nosso tratamento, que é dispendioso, que tem um custo elevadíssimo, mas que de forma alguma nós deixamos de fazer para o paciente que necessita. Dr. Cristóvão, para finalizar, né, claro, a pergunta que eu faço sempre no último bloco, eu deixo para o final, e qual é a visão de futuro, quais são os testes, aquele que depois que montou o centro, nós já fazemos o A, o B, o C, não, mas eu quero fazer esse e aquele outro, aquele que você dorme todo dia pensando, eu preciso fazer esse teste, porque esse teste vai trazer para a nossa população um ganho excepcional, para o nosso paciente ele vai melhorar em muito
o tratamento, a qualidade de tratamento que o hospital propicia para o paciente? Qual é que é o sonho de consumo agora do Centro de Diagnóstico Molecular? Eu não vou falar que é um sonho de consumo, mas eu acredito que em menos de 2 anos a gente vai estar conseguindo fazer isso. Quando a gente, em relação ao câncer de mama, nós temos praticamente 800 a 900 casos novos de câncer de mama por ano aqui no nosso hospital. Aquelas mulheres que estão no nosso sistema de prevenção, a maioria delas são tumores muito precoces, a gente tem uma taxa enorme de cura. Mas ainda tem o problema das mulheres que vêm de fora com tumores avançados. Então, hoje a gente sabe que 60% das mulheres fazem quimioterapia desnecessariamente. Porque esses tumores, existe uma classificação molecular para esses tumores, que a gente chama de luminal A, luminal B, triplo negativo e HER2 positivo. Então, aquelas mulheres que, numa classificação molecular, se enquadram como luminal A, por exemplo, elas não têm benefício em tomar quimioterapia. E nós, também com o dinheiro de pesquisa, já adquirimos uma máquina e agora nós vamos começar um processo todo de validação na nossa população brasileira desses testes, para que daqui a um ano e meio, a gente consiga pensar em introduzir esse teste para todas as mulheres, melhorando ainda mais o cuidar em relação ao câncer de mama, né? Para que a gente não supertrate as pacientes e que, na verdade, a gente possa oferecer ainda mais qualidade de vida para os nossos pacientes. Essa é a nossa maior preocupação nesse momento no diagnóstico. Bom, quem sabe, então, antes desses 2 anos ou desse 1 ano e meio, o Dr. Cristóvão volte aqui e fale para vocês, conseguimos aquilo que eu falei lá atrás. Hoje esse teste não é feito em lugar nenhum no Brasil, tá? Hoje esse teste, qualquer paciente quiser, ele custa em torno de 5, 6 mil reais e é mandado para os Estados Unidos para ser feito. Então, esse vai ser um grande diferencial nosso, pensando na qualidade de vocês, né, dos pacientes, e principalmente diminuindo o tempo que vocês precisam estar longe da família de vocês nessa hora tão difícil que é o tratamento do câncer, né? Então, assim, é o cuidado integral com vocês, nossos pacientes e colaboradores. Bom, Dr. Cristóvão, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, levando todas essas informações aos nossos telespectadores, né? Eu acho que foi de grande valia, a população já está sendo informada e muito bem informada a cada programa. Então, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Bom, agora você vai ficar com o quadro Trocando Ciência em Miúdos com o Dr. José Humberto. Não esqueça de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br e também as redes sociais. Passe por lá, curta, assista um pedacinho, deixe seu comentário. E voltamos em breve. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos e hoje nós temos como convidada a doutora Cristina Alessi, ela que é dermatologista, está fazendo seu mestrado aqui na Fundação Pio XII com uma doença que é o melanoma. Ela está estudando o microambiente linfonodal nos pacientes com melanoma. O título é difícil, mas a gente vai explicar daqui a pouquinho. Olá, doutora, como vai? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do meu trabalho. Doutora, eu sei que você está fazendo um trabalho bastante interessante em pacientes que têm melanoma. É isso? O que é o melanoma, doutora? Melanoma é um tipo de câncer de pele, o menos comum, porém o mais agressivo, o mais perigoso, e é aquele que é conhecido por ser uma pinta preta, de bordas irregulares, múltiplas cores, de crescimento rápido, e que as pessoas têm que ficar atento a ele. Mas não é toda a pinta que é câncer, é melanoma, né? Como é que então a gente identifica se uma pinta é um melanoma ou não? A melhor opção é procurar o dermatologista mesmo, mas a pessoa que tem múltiplas pintas, o que ela pode fazer? Ir reparando, notando se a pinta está crescendo mais rápido que as outras, todas têm a mesma cor e essa é diferente, se ela tem as bordas mais irregulares, todas são redondinhas e ela tem as bordas irregulares, e sempre procurar o dermatologista, que é ele que vai saber diferenciar entre uma pinta benigna e maligna.
E você está estudando, o assunto é complicado, é microambiente linfonodal. Primeiro tem que entender o que é o linfonodo. O que é linfonodo, doutora? O linfonodo é uma pequena fábrica de células de defesa do organismo, que o pessoal geralmente chama de íngua. Então, por exemplo, quando a gente tem uma dor de garganta e sente aquelas ínguas no pescoço, esses são os linfonodos. Então você está estudando os linfonodos de pacientes que têm melanoma. E essa história do microambiente, o que é isso? O microambiente das ínguas. Nós estamos tentando encontrar alguns fatores dentro desse linfonodo que possam diferenciar, que possam identificar se aquele melanoma drenou para esse linfonodo, ou seja, a célula saiu da pele e foi para o linfonodo, tem a metástase lá ou não. E a metástase, então, é quando o tumor sai de onde ele está e vai parar em algum outro canto do corpo, por exemplo, a íngua. A íngua serve, então, como se fosse uma esponja, um filtro, serve para proteger. Isso, serve para proteger e às vezes acaba desenvolvendo doença lá também. E por que você quer estudar exatamente o gânglio dos pacientes que têm melanoma? Qual que é a importância disso? Bom, o melanoma, quando ele é pego no início, ele pode não dar metástase e evoluir muito bem. Mas quando ele dá metástase, né, ele é muito grave, ele é difícil de ser tratado. Então, a gente quer identificar o mais precocemente possível essa metástase. Então, o trabalho é para isso, para tentar identificar esses marcadores, esses fatores, para poder identificar os pacientes com metástase o mais precocemente possível e assim evitar que eles tenham problemas futuros. E como é que está sendo o seu estudo? Você já tem os pacientes? Como é que você está realizando esse estudo? Bom, o nosso hospital tem muitos casos de melanoma, então nós pegamos um grupo de 380 pacientes que tiveram melanoma e que tiveram seu linfonodo estudado, que são aqueles que fizeram linfonodo sentinela, e estamos estudando esses 380 casos, linfonodos desses pacientes, para tentar correlacionar com esses fatores. Tentar achar o quê? Proteínas, alguma coisa que possa indicar que o indivíduo vai ter metástase ou não? Isso, são os marcadores moleculares que a gente fala. E quando é que a gente espera já ter resultados do seu estudo aí? O estudo começou, mas ainda tem prazo de pelo menos 2 anos até ser concluído. Você acha que de alguma forma isso vai trazer benefício para os pacientes? O que você espera encontrar com o seu estudo então? Então, chegando ao final do estudo, a gente vai encontrar, relacionar esses marcadores, tentar diagnosticar mais precocemente os pacientes com melanoma e até mesmo uma forma de tratamento, porque se esses marcadores estão presentes, depois a gente pode criar medicações contra eles. Ok, doutora, muito obrigado pela sua entrevista. É isso aí, o Hospital de Câncer de Barretos fazendo pesquisa para beneficiar os seus pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá.